Bem-vindos, senhoras e senhores, ao seu canal do YouTube preferido. E na semana do meu aniversário, nós vamos seguir com a nossa temática cachorro-quentes. O que vocês estão vendo aí é o Coney Island Hot Dog, também conhecido como Chili Dog por aqui. É um cachorro-quente muito saboroso e repleto de histórias. Então, senhoras e senhores, como eu falei para vocês, esse cachorro-quente é repleto de histórias. Por quê? Uma das origens, do cachorro-quente, que é a que eu acredito ser verdade, que a gente nunca vai poder afirmar vigorosamente, é que na ilha de Coney Island, lá em Nova York, existia um comerciante alemão, salsicha é alemã, não tem nem discussão, que vendia as salsichas dele para as pessoas. Só que as pessoas não queriam pegar a salsicha com a mão. Então ele entregava um par de luvas de pelica branca, coisa mais linda, para a pessoa não sujar a mão, para não a salsicha era quente para não queimar tanto a mão. Só que no final, algumas pessoas não devolviam as luvas para ele. Então o que aconteceu? Ele tinha um cunhado, padeiro, que sugeriu: por que não entrega dentro de um pão? E foi aí que nasceu o hot dog, certo? Depois de muitos e muitos anos, o hot dog ele foi proibido de chamar hot dog. Mas por que, Matheus? Justamente porque não tinha carne de cachorro. Então eles acharam que não era justo chamar cachorro quente, já que a salsicha não era feita de cachorro. Então, por um breve tempo, porque essa lei não durou muito, os cachorros quentes servidos em Nova York eram chamados de Coney Island Sandwich, ou simplificando, Coney. Então os Coneys eram os cachorros quentes da época. E a versão que nós vamos fazer hoje é a versão mais moderna do Coney Island Hot Dog. Muito bem, pessoal, o Coney Island Hot Dog, ele é feito com um chili, um belo de um chili. Nós já vimos um vídeo de chili, eu já gravei para vocês, certo? Mas como eu não gosto de ficar dizendo, vai ver um vídeo lá atrás, eu vou botar agora para vocês o vídeo do chili. E aí depois a gente continua para a montagem do nosso cachorro quente. Muito bem, pessoal, para o nosso chili nós vamos precisar de uma panela bem quente, certo? O chili é uma das belas receitas para se fazer numa panela de ferro, certo? Eu vou fazer aqui na minha, ela é de fundo triplo, ela distribui o calor não tão bem quanto uma panela de ferro, mas muito parecido. E se você quiser anunciar panelas de ferro neste canal, vocês estão convidados. É só mandar uma. Então eu vou utilizar minha panelinha aqui e vou usar de gordura a gordura do bacon. Então o que eu quero que vocês façam aqui, pessoal? Eu quero que vocês peguem aquele bacon bem gordinho, aquele bacon que jamais pegaria para utilizar, porque tem mais gordura do que a carne. É esse bacon que vocês vão utilizar, tá? Então eu vou botar aqui, metade do bacon, tá? Porque eu vou dividir em duas etapas o nosso cozimento. E vou esperar ele soltar a gordura dele. Muito bem, pessoal. Agora, o sonho da minha vida é que vocês assistissem o meu vídeo de caldo e tivessem sempre um caldo de reserva ali para esse tipo de ocasião. Mas eu sei que vocês não vão ter um caldo reserva para esse tipo de ocasião e não vão ficar mais 40, 50 minutos fazendo um caldo. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer o caldo enquanto a gente faz o chili, para dar mais praticidade para vocês, certo? Então o que eu peguei aqui, eu tenho o meu mirepoix, que é cebola, cenoura e aipo, que é a base do caldo, e nós vamos incluir no nosso chili, certo? Então eu vou botar tudo aqui, tá? Eu tô com o fogo desligado, que é porque esse chilear aqui, esse atrapalha o microfone, tá? Mas vocês dão continuidade. Eu tenho aqui pimentão, certo? O grande diferencial do chili que eu estou passando para vocês, do chili tradicional, é que em vez de pimentão, os texanos usam pimenta, tá? Então, vocês podem ver que é uma quantidadezinha legal, de pimentão.
Como eu não quero que vocês ponham essa quantidade absurda de pimenta, que daí tem gente que não vai nem comer, eu resolvi trocar pelo pimentão, porque ele tem aquele dulçor, aquele sabor de pimenta sem o ardume, tá? Então a gente vai botar o pimentão. Um alho, né? Porque comida sem alho não existe na cozinha do Matheus. E agora, tá? Eu vou dourar bem esses legumes. Tá? Por que eu cortei tudo assim grosseiramente, pessoal? Porque o chili é um molho, bem molho, tá? Não tem pedaço de tomate, não tem pedaço de pimentão, não tem pedaço de cebola, não tem pedaço de nada, tá? Então eu vou refogar bem, reservar, e aí nós vamos triturar ele, né? Para vocês não terem os pedaços perdidos. Quer deixar os pedaços perdidos? Não tem problema. Só que aí vocês vão ter que ficar picando finamente, né, a cebola, finamente a cenoura, finamente o aipo, né? Eu sei que vocês também não vão fazer isso. Eu conheço vocês, porque antes de ser chefe de cozinha, eu já fui um cozinheiro como vocês. E picar tudo isso dava um trabalhão. Então eu resolvi agilizar e nós vamos passar tudo no liquidificador. Então agora eu vou refogar bem e aí depois a gente vai passar no liquidificador. Como eu sou o chefe amigo de vocês, aqui está a nossa super técnica para vocês não precisarem ficar muito tempo picando as coisas, tá? Nós vamos botar no liquidificador, só que se eu bater assim, não vai dar certo, né? Vai dar confusão, vocês podem até queimar o liquidificador, tá? Então nós vamos botar a passata, que é aquela incrível, versátil passata que você que me segue já deve conhecer. Se não me segue, pessoal, é um purê de tomate e nada mais. Aí a gente vai botar a passata, certo? Nós vamos botar um pouquinho mais de água. Aqui, ó. Além de limpar bem a passata, né? Para ajudar a bater. E esse é um cozimento, né? Que ele demora, eu quero que vocês percam aqui pelo menos 1 hora, no mínimo, tá? Ideal 1h30 cozinhando no fogo ultra mega baixo, certo? Então, podem botar mais água, inclusive talvez vocês vão ter que adicionar mais água depois. E agora a gente vai bater. Agora é a hora em que nas receitas originais ia botar mix de tempero mexicano, né? Ou mix para chili, ou mix para isso, mix para aquilo, tá? Que seria um conjunto de temperos para dar aquele gosto, né, mais do chili. Nós vamos aprender o que vai nesse mix de tempero para usar os originais, certo? Aqui eu tenho 1 colher de cominho, tá? Semente de cominho. E eu vou botar para bater, porque eu estou usando a semente mesmo, tá? Se vocês tiverem em pó, não precisa nem botar para bater junto, tá? Eu vou botar 1 colher de semente de cominho, 1 colher de semente de coentro, 3 colheres de páprica, tá? Eu sempre opto pela defumada, mas vocês podem usar doce ou a picante. E 3 colheres de açúcar mascavo, tá? Esse chili, tá? Esses pratos americanos, os feijões texanos em geral, eles são um pouco mais doces do que a gente está acostumado. E a gente vai bater. E aqui vocês podem perder um bom tempo batendo. Quando tiver com tudo bem batidinho, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui, tá? Eu vou utilizar a mesma panela, aquela outra metade do bacon que a gente estava utilizando. Nós vamos deixar a gordura do bacon suar um pouquinho e a gente vai refogar a carne, tá? A carne, pessoal, geralmente é uma carne moída, bem moída. Aqui eu estou utilizando, né, uma carne de primeira, tá? Com pouca gordura, certo? E passam, se vocês forem pedir para açougueiro, né, passam 2 vezes, certo? Se não, tipicamente as carnes são passadas de 2 a 3 vezes aquelas que estão no expositor, tá? Mas vocês podem pegar a carne um pouco mais magra, porque eu quero equilibrar com o sabor aqui de linguiça. E a linguiça já começa a ter uma gordura a mais,
Eu já vi inúmeras receitas de chili, tá? Umas de carne de porco, umas combinam gado com porco, outras só de gado, certo? Mas eu gosto dessa mistura da linguiça com a carne. Então eu vou botar 400 gramas de carne de gado e 200 gramas de linguiça. E a gente vai refogar essa carne, tá? Aqui a gente já pode botar, né, aqueles tradicionais, né, temperos, um sal e uma pimentinha do reino. Tá? E vocês não precisam se preocupar em deixar muito tempo refogando essa carne, porque ela vai cozinhar com certeza absoluta, porque a gente vai deixar cozinhando muito tempo o nosso chili. Tá? Então eu venho aqui, dou essa primeira refogadinha nela, tá? Quando ela tiver com aquele aspecto, tá, eu não digo de pronta, assim, mas de quase pronta, né? Que ela já não, vocês não conseguem mais identificar muito o que tá cru, o que não tá. Vocês podem botar o molho inglês, tá? O molho inglês é um tempero bem americano e eu gosto de botar em todos esses pratos, né, com descendência, né, dos nossos colegas americanos. Então, molho inglês. Já dá para baixar bem o fogo. A nossa pasta dos legumes. E todo e qualquer chili que vocês forem fazer na vida, para se chamar chili, tem que ter feijão, tá? Não importa se vocês virem em outros lugares, né, que diz, não tem feijão aqui, não sei o que, blá blá blá. O chili tradicional texano é pai feijão. Então aqui eu tenho uma xícara de feijão, tá, que foi cozido como a gente cozinha feijão normalmente, certo? Eu preferi o feijão vermelho porque é o mais tradicional dos Estados Unidos, tá? Então vai ser uma xícarazinha já cozido, tá? Eu disse, mas Matheus, mas tu vai ficar cozinhando 1 hora isso aqui e o feijão já tem que estar cozido? A intenção do feijão aqui é que ele solte amido, tá? Esse amido, pessoal, que vai deixar o chili com aquela consistência de quase que um patê de carne, tá? E ele é muito, muito importante, né, nessa receita de chili, tá? Agora, como eu falei pra vocês, tá? Eu quero fogo muito, muito baixo, até vou trocar de boca. Eu vou deixar aqui nessa boquinha aqui do lado, tá? Eu vou botar um pouco mais de água, tá? Porque essa consistência que vocês veem aqui na panela já está na consistência pronta. Para mim conseguir essa consistência cozinhando 1 hora, eu vou precisar de líquido. Então eu vou me atravessar aqui, Pedro, que tu viu que eu ameacei e não fui, né? Que eu me esqueci de separar a água. Aí, ó. A gente vai usar no liquidificador mesmo, tá? E vai botar mais água, tá? Não quero isso aqui borbulhando, tá? Tem que ter pequenas borbulhas, bem de leve, certo? E vou deixar cozinhando 1 hora no mínimo, ou 1h30. Tá? Fogo super, super baixo. E aí depois a gente volta para mostrar para vocês o resultado final. Então, pessoal, essa é a textura que a gente quer no nosso chili, certo? O amido do feijão fez toda essa mágica, deixou esse caldo mais grosso, né? Ficou um molho bem espesso, bem gostoso. Vocês viram que a gente não falou de pimenta e no começo do vídeo eu disse para vocês que era uma comida quente, né? Também disse no começo que nós botamos o pimentão para substituir a pimenta. Então, qual que é a minha dica? Eu uso a pimenta tipo sriracha. É uma pimenta asiática, ok, mas é que a maioria dos food trucks americanos usam para botar nas comidas. O que eu faço, pessoal? Eu ponho no final. Por quê? A Thaisa não gosta muito de pimenta, né? O Pedro é mais ou menos, eu já amo pimenta. Então eu ponho uma quantidade, né, equilibrada e depois quem quiser vai botando no seu chili, tá? Isso é uma boa saída para poder agradar todo mundo no nível de pimenta. Mas se vocês quiserem fazer, né, obviamente, para uma turma grande,
põe uma quantidade que vocês julgarem a certa, tá? E aí depois sirvam. Ou se quiser botar as dedinhos de moça também, pica junto com pimentão e toca a ficha. Como que a gente vai servir? Tradicionalmente falando, com broa de milho, tá? Lá no Texas é bem normal, é assim que eles servem o chili, né? Num bowl com uma broa de milho. Como é que vocês podem servir também, né? Como aqui a gente tem esse hábito de comer chili com comida mexicana, vocês podem pegar lá o vídeo da guacamole e fazer a guacamole, chili e comprar umas tortilhas, né? Aquela marca que todo mundo sabe qual que é, né? Que vem 10 tortilhas. E fazer um festival de comida mexicana também, tá? Mas façam porque é sensacional essa receita, tá? E vão atrás da semente do cominho, vão atrás da semente do coentro, que fazem toda a diferença nessa receita. Muito bem, senhoras e senhores, depois desse vídeo maravilhoso, desse chili incrível, tá na hora da montagem do nosso cachorro-quente. Vamos começar, bom, pelo pão, né? Como vocês já sabem, pão de cachorro-quente se corta em cima. A partir de hoje, né? Aí a gente vai botar uma salsicha. Opa. Aqui. E agora, pessoal, a salsicha, tradicionalmente, fica mais ou menos do tamanho do pão, certo? Vamos para o nosso fantástico chili. Um detalhe importante, tá? O chili mais tradicional do Coney Island, ele é com uma pasta de feijão, certo? Qual que é a diferença da pasta de feijão? Eles pegam o feijão e esmagam, e aí não ficam os grãos aparecendo, tá? Mas é só isso, tá? Aqui eu deixei bem exatamente como estava no vídeo. E agora, mostarda. E cebola, tá? Eu sei que eu já disse pra vocês que cebola, quando crua, tem que ser a roxa. Mas é canônico. A cebola no Coney Island é a cebola branca. O que eu faço? Quando eu tô fazendo a salsicha, um pouco antes de escorrer, eu jogo a cebola picada dentro e aí depois tiro com uma peneira para dar uma tirada naquela fortidão, tá? Mas vocês podem usar a roxa tranquilamente. Eu só vou usar a branca porque é canônica. Tá? E aqui tá... E é bem pouquinho, ó. O Coney Island Hot Dog, certo? Existe uma outra versão do Coney Island em que eles põem, além da mostarda, um pouco de cheddar, certo? Então, eu vou dar as duas opções para vocês. Aqui, ó, um pouquinho de cheddar. E aí, vamos botar mais um pouquinho de cebola para aparecer, né? Para a foto ficar bonita. E aí, fica a critério de vocês usar ou não o cheddar ralado.